manda aqui nos comentários e não esquece de deixar a sua curtida, que ajuda muito o nosso programa. Andrei Kampf, bom dia, seja bem-vindo aqui ao De Primeira. A gente te chama quando tem assuntos jurídicos importantes e agora tem essa questão que o PVC já adiantou, que é muito importante, que afeta todos os clubes. Ontem à noite o Corinthians entrou no STJD, o Vasco já tinha entrado, porque eles se sentem prejudicados, né, com essa mudança de data. A gente vai colocar até na tela, vou pedir para o JP colocar, a nota que o Corinthians soltou agora, vou ler um pedacinho para vocês entenderem do que se trata. O Corinthians vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da CBF de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e principalmente colocando em risco a credibilidade das competições. A nota é extensa, eu só li esse comecinho para a gente sentir o tom que o Corinthians está dando para essa reclamação, para esse episódio. E eu queria saber de você, Andrei, se é possível que Corinthians e Vasco revertam no STJD essa mudança que a CBF já fez nas datas. Oi, Domitila, legal estar contigo, PVC, André, respondendo a tua pergunta. Sim, é possível, o caminho é esse, através da justiça desportiva, mas muito pouco provável. Porque, obviamente, o artigo 14 traz uma questão importante, que vai ser objeto de análise do STJD, que diz que quem pode solicitar a troca de datas de partidas são clube mandante, emissora que transmite o jogo e federação na qual o jogo vai acontecer, ou seja, o clube mandante, a federação regional daquele clube. Não é nenhum dos três que solicitou a CBF, mas a CBF, como organizadora do evento, ela tem a prerrogativa de trocar datas do campeonato, através da diretoria de competições. Então, historicamente, a CBF muda datas de discussão, existe um direito, existe algo para ser analisado, mas eu acho que dificilmente o STJD vai bater de frente junto à CBF e vai anular essa decisão da CBF e essa troca de datas. Acho muito complicado. Acho que o caminho mais possível é justamente esse enfrentamento político que o André e o PVC vão tratar aqui contigo, de uma pressão, exercer uma pressão não só dos dois clubes, mas de mais gente envolvida nessa história, para tentar provocar uma reflexão junto à CBF com relação à troca dessas datas. Na justiça desportiva, há um caminho, há um entendimento, há uma leitura, mas acho muito pouco provável que o STJD reverta essa decisão da CBF. Você acha que politicamente essa pressão toda, e principalmente essa pressão pública, né, PVC, vai fazer a CBF reverter a decisão? Eu acho que não, mas acho que ela tomou uma decisão. Acho que é difícil que ela reverta, porque ela vai assumir um erro. Ela vai assumir um erro grosseiro. E olha, é importante dizer o seguinte: o Júlio Avelar, que foi citado pelo Tite, é uma injustiça dizer isso do Júlio Avelar. Quem está mandando na CBF é o Edinaldo. É o Edinaldo Rodrigues que decide. Ele só está se escorando no Júlio Avelar. O Júlio Avelar só executa. A questão política passou pelo Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Agora, é uma coisa que é assustadora. Já destaquei aqui, que o Flamengo, ao querer mudar o Fla-Flu para quinta-feira e jogar desfalcado eventualmente, ele está admitindo que ele não está nem aí para o brasileiro, que não acredita no brasileiro. Agora, eu vou pedir para colocar o calendário que foi publicado no dia 31 de outubro de 2023. Esse é o calendário, tá? Você não está enxergando nada. Agora eu vou puxar uma data, que é 17 de outubro. Olha o que está escrito aqui, 17 de outubro. Copa do Brasil, semifinal, volta. Isso foi em outubro do ano passado. Ninguém leu. O Marcelo Paes fez uma observação muito pertinente quando ele diz: é preciso desmistificar que os dirigentes assinam o calendário, não assinam. Mas isso é quase... O assinar o calendário é uma metáfora. Porque você leu o calendário. Você leu o calendário. Se você quisesse inverter a prioridade, por que a Copa do Brasil, o certo seria data FIFA, jogo só 3 dias depois. Qualquer jogo. Você preserva a data FIFA. Acontece que a CBF não consegue organizar seu calendário de modo a preservar a data FIFA. Então ela precisa sacrificar alguma coisa. Por que ela admite que o sacrifício é para a Copa do Brasil ao publicar o calendário
e definir 17 de outubro como data de Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro é a prioridade do calendário. É por causa disso. Então, isso foi definido na divulgação do calendário no ano passado. Por que tem que mudar no sábado à noite? Eu fiz uma observação ontem, Andrei, que na verdade é uma provocação. O Memphis Depay não pode jogar a Copa do Brasil porque ele não pode ser inscrito na sexta-feira à noite, porque sexta-feira à noite e sábado não tem expediente na CBF. Mas qual foi o dia que a CBF anunciou a mudança de datas? Sábado 9 da noite. Então tinha expediente. É inacreditável. Ninguém leu o calendário, ninguém percebeu o calendário e ninguém percebeu. Aí é o erro grave da CBF. A CBF não percebeu que, ao mudar as datas, ela sacrifica o São Paulo, que briga por Libertadores, que não tem Jamal, Bobadilha, Mendes e Arboleda. Sacrifica o Vasco, que briga por Libertadores, e não tem o Puma Rodrigues. As convocações não saíram todas ainda, mas provavelmente não tem Puma Rodrigues. Sacrifica o Fortaleza, que briga pelo título, e não tem Kevin Andrade e Kusevich. Sacrifica o Fluminense, que não tem João Arias, e alguém dirá, não tem só o João Arias, mas é o melhor jogador do time. Sacrifica o Atlético Paranaense, que briga contra o rebaixamento, e não terá Canóbio, só o Canóbio, mas é o melhor jogador do time. E sacrifica o Corinthians, que não terá José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres e, eventualmente, Memphis Depay. Então, ela não está beneficiando 2 clubes, ela está prejudicando 6 ao atender o pedido de Flamengo e Atlético. E tem um detalhe, Domi, que diga. Eu conversei com dirigentes de clubes que não estão no foco dessa questão do STJD, que são o Vasco e o Corinthians, mas eu conversei com clubes que estão envolvidos diretamente no Brasileirão e que tiveram suas datas modificadas. E aí o PVC trouxe alguns jogadores que não são de fato jogadores dos principais. E aí a resposta que eu ouvi, e curioso, que foi o mesmo discurso, não interessa, pode ser o quarto reserva, pode ser um jogador que entre e decida a partida. Não interessa se é o Memphis Depay ou se é o Kevin Andrade, que é um garoto de 17 anos. É ter o plantel todo ele à disposição do treinador. E a partir de uma mudança de data, ou você tem um jogador disponível, mas cansado, como o São Paulo teve o Bobadilha 90 minutos e não conseguiu escalar contra o Atlético Mineiro, e era uma decisão de Copa do Brasil, como um jogador que foi lá, de repente, só para compor o elenco da seleção e não entrou. Ou o Lucas Moura, que jogou pouco, por exemplo, para citar o São Paulo, de novo. Então, assim, há uma revolta de dirigentes em relação a isso. O bolo está crescendo e a CBF acaba dando um tiro no pé em relação a isso. Muito bom. Gente, o Marinho Saldanha, para quem não sabe, é uma das pessoas mais simpáticas aqui do UOL. Ele fez o de primeira quando eu estava de licença. E agora ele está aqui com a gente nos bastidores também. Uma salva de palmas. Bem-vindo, Marinho. Muito legal ter você aqui com a gente. E ele está aqui no chat. Então, se você tiver algum pedido para fazer e tal, você pode falar aqui com ele também no chat. E ele já mandou aqui, ó, PVC. A CBF está beneficiando o Flamengo e o Atlético Mineiro? O que vocês acham? Provocando o chat e provocando a gente aqui também. Quero saber a sua opinião. Eu acho que está beneficiando. Eu acho que a intenção da CBF não foi beneficiar. A intenção da CBF foi valorizar a Copa do Brasil, para que a Copa do Brasil tivesse todos os jogadores disponíveis, mas ela não prestou atenção no que ela estava fazendo. Porque se o Atlético Paranaense for rebaixado pela ausência do Canóbio, vai atrapalhar o orçamento inteiro do ano que vem. Não vai tirar a chance de título do Atlético Paranaense. Pode jogar o Atlético Paranaense para a segunda divisão. Isso pode acontecer com o Fluminense. Agora, do ponto de vista jurídico, Andrei, você já disse que tem um ponto e contraponto, tem 2 artigos que podem ser contrapostos para argumentar na STJD? Sem dúvida nenhuma, né? Sob o ponto de vista do Vasco e do Corinthians, é o artigo 14, que determina, e é bem claro, quem pode solicitar a troca de datas de partida. E ele é bem claro, ele especifica o clube mandante, a federação do clube mandante e a emissora que detém os direitos de transmissão. Então, essas 3 poderiam solicitar à CBF a troca de partida, nenhum dos 3 solicitou.
Acontece que a CBF tem lá no artigo 11 e também no final dos regulamentos, no regulamento geral, a competência e o poder de, por ser organizadora do campeonato, mexer em datas, né? E o motivo sempre é o força maior. Ela tem uma justificativa por força maior, pelo calendário, pelo ajuste, pelo bem-estar, pela ordem desportiva, por vários dos princípios esportivos, ela pode mudar. O que esse artigo traz, na minha leitura, né, é uma concessão de direito para os clubes. Ou seja, aquele clube que não tá especificado no artigo, ou seja, o clube visitante, não tem o direito de solicitar a troca de data. Só o clube mandante. Agora, não limita a força e o poder da CBF como organizadora do evento esportivo. Ela continua tendo, através da diretoria de competições, o poder de mexer nas datas, como historicamente faz. Nesse ano já fez várias vezes, causando vários problemas no calendário, ou novos problemas no calendário. Como vocês bem trouxeram aqui, um efeito dominó, um efeito cascata absurdo, que gera uma repercussão grande, não só nos clubes envolvidos na Copa do Brasil, como em outros clubes também, o que vai trazer um grande debate interno e já está trazendo uma grande pressão. O que eu acho, e aí é um entendimento que eu tenho e de muita gente com quem eu conversei, inclusive dentro da Justiça Desportiva, é que não vai adiante esse pedido da CBF, esse pedido dos clubes. Dentro da Justiça Desportiva, eles não vão peitar a CBF e vão usar a prerrogativa de que, como organizadora do evento esportivo, ela tem a autonomia para mexer no calendário, para mexer em datas, sim, como historicamente já fez, até baseado em princípios que traz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não é uma alternativa para os clubes, tanto para Vasco quanto para Corinthians, não entrar em campo. Essa seria absurda. Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma... Desculpa, PVC, eu vou interromper um pouquinho, porque tem um superchat exatamente sobre isso, do Antônio Muniz, falando aqui, ó, faz igual a Vicente Mateus fez em 1979, não entra em campo e para o campeonato. Legalmente, isso não é possível, Andrei. É possível, o clube não entra, daí legalmente o que traz o artigo 72 do Regulamento Geral de Competições desse ano de 2024? Uma suspensão de até 2 anos para todas as categorias. O clube que não entrar em campo não participa de nenhum campeonato em nenhuma categoria. A suspensão pode ser de até 2 anos, pode ser menor, o STJD vai definir. Agora, olha o risco que se corre. Não entrar em campo não é uma alternativa. A única alternativa que se tem, institucionalizada, legalizada, é buscar a justiça desportiva, argumentar com base no que traz o artigo 14, com base em vários princípios, inclusive da equidade esportiva, do fair play esportivo, de que a troca da data está trazendo um prejuízo não só para o próprio clube envolvido, como para o calendário brasileiro. E que esse calendário foi marcado lá em 2023, como trouxe o PVC, e que todos os clubes levantaram o dedo. O silêncio deu ok para o calendário, como trouxe o PVC. Os clubes não precisam assinar, agora os clubes têm esse calendário e eles podem imediatamente se manifestar contra quando ele é apresentado. Claro que sim. Eles têm de discussão. E não é só Corinthians, Vasco, são todos os clubes brasileiros. Deixa eu colocar uma coisa só do ponto de vista da história do Matheus, que é importante contar. Bom, era uma outra época, era uma outra legislação. Em 79 aconteceu o quê? Tinha uma rodada dupla no Campeonato Paulista, jogavam Palmeiras e Guarani, jogaram, o Palmeiras ganhou 2-0 do Guarani, e num jogo de fundo tinha Corinthians e Ponte Preta. O Matheus era contra a rodada dupla, porque ele achava que o Corinthians era o trem pagador e que ia ter muito mais corintiano na rodada dupla. Veja como são as coisas, né? Hoje em dia, se tiver Corinthians e Ponte Preta em Itaquera, Palmeiras e Guarani no Allianz Parque, a polícia não deixa acontecer. Naquela época, tinha 2 jogos no mesmo dia, no mesmo estádio. E o Matheus não entrou em campo. Aí aconteceu o quê? A Federação Paulista, como mandava o regulamento, tirou os pontos do Corinthians. E o Corinthians não entrou na Justiça Desportiva. Hoje, como a lei tem uma legislação que reconhece, a Constituição brasileira reconhece a Justiça Desportiva e você só pode entrar na Justiça Comum esgotados todos os parâmetros da Justiça Desportiva. Exatamente. E mesmo assim, entrar na Justiça Comum para ter uma liminar tem um pecado mortal do ponto de vista esportivo, que é o quê? A Justiça Comum não julga essa liminar em tempo hábil. Quer dar um caso específico? A liminar
que deu ao Gama o direito de jogar o Brasileirão de 2000, Copa João Avelange. Ela não foi julgada até hoje, porque caducou. Porque o Gama jogou o Brasileiro, foi rebaixado, a liminar não tinha sido julgada 2 anos depois. Você nunca sabe se a liminar, o mérito daquela liminar tem sentido ou não tem sentido, ela nunca foi julgada. Então não faz sentido você entrar na justiça comum, como fez o Matheus em 79, para ter uma liminar só para manter o seu direito, em detrimento do direito de todo mundo. Não faz sentido. Agora, tem um ponto de vista importante que queria que eu comentasse também. A história da influência do STJD. O novo presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, foi convidado especial de um evento que se chamou Gilmar Palusa, um evento organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, em Lisboa. O Luiz Otávio Veríssimo, novo presidente do STJD, está no raio de relações do Gilmar Mendes, que é, como a gente já disse aqui, fundador do IDP, cujo dono, sócio maior, é o Francisco Mendes, filho dele, e a liminar do Gilmar Mendes é que colocou de novo Edinaldo Rodrigues na presidência. Eu estou dizendo com todas as letras, qual é a chance do presidente do STJD votar contra a vontade do presidente da CBF? Zero. Zero chance. Zero chance. O Luiz Otávio Veríssimo, em caso de a liminar, que vai ser julgada na quinta-feira, se não for adiada pela 7ª vez, em caso de a liminar ser derrubada, quem assume a presidência da CBF interinamente é o Luiz Otávio Veríssimo, que é o homem do Edinaldo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o que se construiu uma rede de relações absolutamente espúria e que impede que a gente tenha credibilidade na isenção do Superior Tribunal, já que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi convidado do Gilmar Mendes para um evento em Lisboa. Convidado especial, vem aqui para Lisboa. E o Gilmar Mendes é que mantém, por meio de uma liminar, o Edinaldo na presidência. Com o detalhe de que 2 ministros do STF já se julgaram impedidos de votar a manutenção ou queda da liminar na quinta-feira, o Luiz Roberto Barroso e o Luiz Fux, porque parentes deles têm relações distantes ou mais próximas com a CBF. E o Gilmar Mendes é pai do presidente do IDP, que colocou o assessor especial do Edinaldo, Hugo Teixeira, dentro da CBF. E o Gilmar Mendes não se sente impedido. PVC, eu vou ter que me despedir do Andrei, que eu combinei de liberar ele 11h20, já estou 1 minuto atrasada. Andrei, muito obrigada pelas informações. Esse imbróglio político aí que o PVC citou, a gente ia precisar de uns 5 de primeiras para explicar melhor. Deixa eu só fazer 2 colocações rápidas com relação ao que o PVC trouxe. Bem rapidinho. Essa é uma questão que o PVC levanta e que precisa ser uma questão amplificada. A gente precisa voltar a debater isso pelo bem da integridade esportiva, que é a independência da justiça desportiva, que está por força de lei. Tanto na Constituição como na Lei Geral do Esporte, ela precisa ser uma justiça independente. Mas quem paga essa justiça? Quem financia essa justiça? É a CBF. Por que os clubes não financiam? Por que não se cria um órgão para financiar a justiça desportiva, para ela ter mais independência conforme traz a legislação estatal? Isso precisa ser uma discussão urgente, que as pessoas falam pouco. As pessoas só falam quando atinge o próprio umbigo, porque o umbigo não é o centro do corpo, é o centro do mundo, o próprio umbigo. E outra questão importante que o PVC trouxe também aqui, diz a justiça comum. Não existe caminho para se buscar a justiça comum. Nenhum torcedor pode, porque o clube pode ser penalizado. Se um torcedor ingressar na justiça comum, pode ser penalizado. E por que acontece isso, Domitila? Quantos 1000 juízes a gente tem no Brasil com a força de uma caneta e com a força de uma liminar? Imagina se todo torcedor entrasse no juiz ali da esquina e pedisse para paralisar um campeonato. Então, por força disso, existe o artigo 217, uma justiça especializada, que é a justiça desportiva, para resolver questões com relação ao campeonato e à competição. Pode-se entrar na justiça? Claro que sim. O direito à ação, protegido constitucionalmente no artigo 5º, ele segue valendo, mas só depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva.
Então vai perder o objeto, porque a Justiça Desportiva tem até 60 dias para julgar, já passou a data do jogo, ela não vai ter mais o que fazer, a Justiça Comum, depois para analisar essa questão. Então essa questão precisa ser resolvida no plano do movimento privado do esporte, junto ao STJD e junto à pressão política que os clubes evidentemente fazem junto à CBF. Esse é o caminho, o único caminho legítimo que existe. Não existe caminho na Justiça Comum, o WO não é uma alternativa, porque a punição pode ser pesada, não só a exclusão do campeonato, como também a suspensão por 1, 2 anos, e não existe, obviamente, o caminho de gritar. Tem que ser o caminho do diálogo, do entendimento e tentar a justiça desportiva, apesar de ser um caminho muito difícil de se conseguir reverter essa decisão da CBF, que ela tem competência para mexer nas datas, sim. Tá certo? Obrigado, PVC. Obrigado, André. Obrigado, Domi. Beijo para vocês. Falei demais aqui. Tchau. Beijo. Imagina, você sempre maravilhoso.